Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Eu sou Júnia Caetano e hoje quero conversar com vocês sobre muitas coisas. A lua cheia no eixo Leão-Aquário, a reunião em Davos nesta semana do Fórum Econômico Mundial, onde alguns líderes decidem o destino de nós mortais. Quero comentar sobre mitologia, a Guerra dos Titãs, e sobre a situação lá do Ártico. Então, vamos lá. Fique comigo até o final, porque serão, assim, abordagens muito interessantes, trazendo para todo mundo elementos de reflexão, tá? E eu começo comentando sobre a lua cheia. A lua cheia é um ponto de poder no tempo. Em plena noite, o céu fica às claras, porque o Sol e a Lua estão num ângulo de 180 graus, opostos um ao outro, que se chama oposição. Só que a lua cheia, ela não aparece do nada. Ela é o auge de um ciclo que começa na lua nova. Muito bem. Essa lua cheia será dia 1º de fevereiro, às 19h09, horário de Brasília, Distrito Federal. Então, a gente vê aqui a lua em Leão, e o ascendente será Leão neste mapa, só que a lua está na casa 12, num setor de recolhimento, de making off, dos bastidores. A lua representa o feminino, a mãe, o cuidado, e no mapa da geopolítica representa o povo. E o Sol estará em Aquário, na casa 6, da saúde, dos trabalhadores, dos servidores públicos, na área da saúde, sobretudo, né? A casa 6 é uma casa de rotina, do dia a dia. O Sol também, no mapa da política, representa o líder, né? Os governantes, o estadista. Então, nós vemos que esse Sol ele está aqui acompanhado de Marte. A conjunção de Plutão é bastante, a orbe é bastante grande, né? Alguns astrólogos consideram ainda assim. E ele também está aqui próximo de Marte e Vênus. O Sol já fez conjunção com esses dois planetas, né? Então, esses planetas estão se afastando do Sol, na verdade. Então, nós vemos que aqui é um eixo, porque, na verdade, não existem 12 signos despencados. Existem 6 eixos de signos opostos e complementares. Aqui, no caso, o Sol está no elemento ar, mental, que é Aquário, e a Lua está no elemento fogo, Leão, que tem a ver com o plano espiritual. Então, é a individualidade de Leão, não é individualismo. Individualidade é de indivíduo, o que não se divide, o que é íntegro, né? Individualismo é outra coisa. E lá do outro lado, o Sol em Aquário, que é a coletividade, diferente de coletivismo. São coisas muito diferentes. Estamos vendo nessa transição, já com um pezinho na era de Aquário, o coletivismo sendo bastante estimulado em detrimento da criatividade e da individualidade. Tá? Então, Leão é coração e Aquário é mente. Leão é pessoal, Aquário é impessoal. Então,
para que isso não fique como num cabo de guerra, é preciso estabelecer um compromisso entre essas duas manifestações. E antes dessa lua cheia, é importante observar a conjunção de Marte com Plutão, dia 27 de janeiro, está muito próximo, a 3 graus de Aquário. O grau 3 é associado a Mercúrio, o planeta da razão, do pensamento. Então, vejam, aqui está o mapa da conjunção. Eu, quando fiz um vídeo sobre uma perspectiva de 2026, eu mostrei vários slides com a conjunção de Marte com vários planetas que não são pessoais, com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E a primeira conjunção é com Plutão. E essa conjunção é poderosíssima, transformadora. São dois planetas que as forças unidas tanto podem ser para degenerar como para regenerar. Veja onde você tem aí 3 graus em Aquário no seu mapa natal. E veja que neste dia 27 de janeiro, vários planetas estarão em Aquário. O Sol, Mercúrio e Vênus. É um stellium. Então, dando uma ênfase nessa dinâmica aquariana, que é da libertação, do despertar, da energia de grupo, mas tem o lado do sectarismo e, sobretudo, Plutão em Aquário, a ditadura tecnológica, né? Vocês têm observado que não só lá no Irã, mas também num país da África, que está tendo eleições agora, essa semana passada, eles cortam a internet. Né? Plutão vem lá, né? E faz sumir a conexão. Né? Enfim. Então, aqui está o mapa do Brasil Independência, que eu considero o ascendente em peixes, alguns astrólogos aquário. E vejam essa concentração aqui de planetas, né? O Marte e o Plutão estarão em quadratura com o Marte natal do mapa do Brasil, em Escorpião, na casa 9, das terras de fora, estrangeiros e do poder judiciário. Aqui muitas coisas vão acontecer, cabeças vão rolar, toda a podridão está vindo à tona, sobretudo através do escândalo do Banco Master e do INSS e de outras coisas também. Então, aqui é um aspecto assim de colapso, de briga de cachorro grande e também muito, muito forte na questão da magia obscura. Tá? Então, Marte rege a casa 2 das finanças do Brasil. Esse é um aspecto que está trazendo muito prejuízo, todos esses escândalos, inclusive na questão internacional. O FBI está investigando várias autoridades que estão envolvidas no Banco Master. A coisa extrapolou do Brasil. E por quê? Porque eles são intrometidos? Não, porque o Banco Master tinha investimento nos Estados Unidos, estava na Bolsa de Valores americana e os negócios lá respingaram com relação a essa liquidação do banco. Compreendem? A coisa ela é muito mais profunda e séria do que vocês possam imaginar. Atrás do Banco Master, mais 2 já estão também liquidados. Tinha até bancos que eu nem sabia que existiam, tal de Will e coisas assim, né?
E a lavagem de dinheiro e a falcatrua é muito séria, sobretudo com empréstimos consignados de aposentados. O aposentado, sem querer um empréstimo, já caía na conta dele. E até ele dizer que não, já estava sendo descontado. E mesmo que o aposentado pedisse o empréstimo, antes mesmo dele pagar, no último mês, já vinha outro empréstimo, sem que ele tivesse pedido. Então, vocês imaginem o grau de roubalheira e de absurdo de corrupção que está acontecendo nesse país. Tá? Então, fiquem atentos ao dia 27 de janeiro, não percam a cabeça, olhem o que está fora da superfície, Plutão é o que está escondido e é um aspecto muito passional, de muito controle e de muito poder também. Já disse que Plutão-Marte tem a ver com os curadores. Eu falei isso em outras lives. O xamã, o pajé, o herveiro, o psicanalista, o cirurgião, o médico, por isso que ele regenera. Mas ele também degenera porque ele lida com o mundo underground das grandes organizações ilícitas. E o nosso Brasil está totalmente comprometido, por isso que esses escândalos estão na proporção que estão. Então, não é algo fácil o que está acontecendo, nem suave. Muito bem. Então, Marte e Plutão, né? Plutão é poder, Marte é ação. Os dois juntos é poder de ação, agir poderosamente. É o emprego da vontade e poder. Vejam onde você tem isso, Marte e Plutão transitando aos 3 graus de Aquário lá no seu mapa. Muito bem. Aqui tem umas propostas de reflexão pela astróloga Tracy Marks com relação a Plutão, né? E claro, aqui junto com Marte. Como você tem experimentado o poder pessoal nesta área da vida, ou seja, onde você tem 3 graus de Aquário no seu mapa? Como gostaria de experimentá-lo, essa vontade e poder? O que o impede de experimentar o seu poder? Poder não é essa coisa ligada a controle, possessividade e manipulação. Tem esse lado sombrio do poder. O poder é uma força de potência, que você tem toda a certeza que pode realizar algo. Como sua vida melhoraria se você experimentasse mais poder e quais possibilidades construtivas você visualiza? Você quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa? Dê poder a ela, ela vai se revelar. Que mensagens fortalecedoras você pode enviar para si? Que pequeno passo você poderia dar nesta semana para experimentar seu poder pessoal transformador em sua vida? Porque nada cai do céu. Por exemplo, os trânsitos astrológicos, eles sinalizam. Se você não se mexer, o bonde passa. Como você sente sua impotência nesta área da vida? Porque o contrário de potência, de poder, é a impotência. E muitas vezes a gente se sente impedido. Mas por quê? Em que você deixa de empregar seu poder e assim permanece impotente? Onde é que está o bloqueio? Você entrega seu poder aos outros?
ao teu companheiro ou companheira, ao teu chefe, à igreja que você frequenta, ao partido? Onde é que está o seu poder pessoal? Que mensagens envia para si que o mantém impotente? Que justificativas você dá para não agir com o seu próprio poder? Essas reflexões são muito sérias e profundas, sobretudo com essa conjunção Marte-Plutão. Vai demorar para essa conjunção acontecer de novo. Muito bem. Então, voltamos aqui para a lua cheia, que vai ser depois desse encontro de Marte e Plutão, dia 27. Dia 1º de fevereiro vem a lua cheia. A lua em Leão, então a gente pode ver aqui uma analogia, né? A estrela, né? A abelha rainha, líder, bom vivant, romântico, impostor, ator, Dom Juan, herói, vagalume, né? Fica brilhando. E o Sol em Aquário, humanitário, inconformado, boêmio, alma livre, descompromissado, gênio louco, liberal, cientista. Então, a oposição pede a complementação desses opostos. Então, também uma afirmação para essa lua cheia, por conta da questão da individualidade leonina, que pode virar individualismo, não é? E a coletividade de Aquário, que pode virar coletivismo. Deixo para trás o interesse pessoal pelo bem do todo. Conquisto a autoestima moderada por autêntica humildade. Humildade não é humilhação. Os signos de fogo têm muita dificuldade com a humildade por conta do orgulho, da soberba, da prepotência. Então, humildade é um reconhecimento do seu ser, do que você é. Como dizia Fernando Pessoa, nada em ti exagere ou exclua. Muito bem. Então, vemos aqui que o Sol está a 13 graus de Aquário e a Lua a 13 graus de Leão. Então, o Sol está a 13 graus e 3 minutos de Aquário. Para o grau sabeu ou sabiano é o 14. 11. O momento da defensividade. Numa subida íngreme, um túnel oferece o caminho mais curto para um trem. O caminho interior para o sucesso exterior. Não adianta você buscar lá fora algo que não está processado dentro de você. Porque mesmo que vier uma conquista lá fora, ela será efêmera, porque não está integrada, enraizada dentro de você. Alívio seguro para o trabalhador disposto a enfrentar os fatos. Penetração e realização direta. Essa interpretação é de Dani Rudier. A Lua a 13 graus e 3 minutos de Leão, grau sabeu a 14. 9. O momento de certeza. Como um querubim, uma alma humana sussurra, buscando manifestar-se. Olha que coisa linda. Então, a manifestação da nossa alma, do nosso clamor interno, nem sempre ela vem de estrondos. Ela pode vir como um sussurro, como uma força muito silenciosa. O desejo de ser, de sofrer e crescer que traz o espírito à terra. Então, o que faz as pessoas se motivarem
a virem para essa matrix, para a encarnação física. É para que o seu espírito tenha as experiências, né? Dar-se de alma inteira, anseio por experiência. Então, citações que iluminam a lua em Leão. Finja que você é uma criança sem nada a esconder. Então daremos as mãos e deixaremos o universo girar. Leão rege a casa 5, da infância, da criatividade, das crianças. Seja inocente como uma criança, né? Celebre a vida com alegria. Uma criança não sabe de contas para pagar, não tem maldade. E a gente não cultiva a nossa criança interna, né? Ao contrário, às vezes a gente sufoca, reprime, castra essa criança. Quando namoro, me saio muito bem. Não tenho de pensar ou mesmo ensaiar. A casa 5 é do namoro, do sexo, dos shows, das festas. É a casa leonina, a casa 5, né? Dos espetáculos, da arte. A arte de amar. Nem todo mundo tem essa arte. A arte de fazer sexo e a arte de amar. Faça algo, mas deixe isso criar alegria. A alegria é um estado também genuíno, de Leão, de casa 5. Não é essa alegria superficial, só para eu me divertir, e aí eu fico balançando igual um pêndulo. Se uma coisa não está boa, eu perco a alegria. Se uma coisa está boa, eu tenho alegria. A alegria não tem que ser algo que venha de fora. A alegria é um estado de espírito, é uma coisa muito leonina, de casa 5. Aqui, algumas musiquinhas que têm a ver com essa lua em Leão e também com o sol em Leão, com o arquétipo leonino, né? Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Ai, que desafino! Essa é maravilhosa, né? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Que legal, né? Você tá ali, naquele lance, na festa, aí você recebe um convite desse, né? Da pessoa. Bandido, bandido, coração, só quer saber de amar. Isso é Leão e casa 5. O meu pensamento tem a cor do seu vestido, ou um girassol que tem a cor de seu cabelo. Muito bem. A lua cheia, agora do dia 1º de fevereiro, ela é o apogeu, a celebração, o ápice do que começou aqui, nessa lua nova em Capricórnio, dia 18 de janeiro. Fiz um vídeo sobre isso. Esse estélio em Capricórnio, que tem a ver com os estadistas, os governantes, os monopólios, os poderosos que controlam o mundo. E no dia seguinte da lua nova, começou a reunião em Davos do Fórum Econômico Mundial. Foi do dia 19 ao 23 de janeiro. Muito bem. O que aconteceu lá? Uma das situações previsíveis e que eu venho falando inúmeras vezes, desde 24, sobre a Agenda 2030, e eu fiz vídeos desmembrando os 17 pontos dessa agenda. O ponto 6 fala de água potável e saneamento, né? Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável
da água e saneamento para todos. Gente, isso é um engodo, né? Eles querem privatizar a água no mundo inteiro. E isso ficou claríssimo. Em Davos, a água foi colocada no centro dos debates como um risco-mãe. Ai, que fofo! E um ativo econômico crítico, com implicações significativas para o Brasil, destacando a urgência da gestão hídrica. O que é gestão hídrica? É controlar, é você pagar o dobro, é sobrar água para os data centers. Eles estão tokenizando a natureza. A natureza vai virar um ativo. Eu estou falando isso há muito tempo, outras pessoas também. A água passou a ser tratada como variável macroeconômica, como segurança hídrica. Eles estão monetizando a natureza. A água não é mais da natureza, não veio de Deus, todo mundo não tem que ter acesso. Você vai pagar muito caro para os controladores. A ausência de representantes de alto escalão do governo brasileiro lá em Davos foi notada, acendendo um alerta para a necessidade de o país apresentar uma agenda de sustentabilidade. Eu tenho arrepios com esse nome, do que ele se transformou, né? Hídrica, mais robusta para garantir sua posição de porto seguro. Que diabos é esse? Estão de olho nos nossos rios, no nosso aquífico Guarani, nos nossos mares também, que nós temos uma extensão no Atlântico Sul enorme. Que conversa mole é essa? Esses caras lá acabaram com os seus recursos, com as suas nascentes, poluíram e fizeram o diabo, e agora eles estão aqui dizendo que a gente não sabe gerenciar o que é nosso? Que isso? Claro, tem abusos, por exemplo, lá no garimpo ilegal na Amazônia, eles despejam toneladas de mercúrio nos rios. Isso é grave. Por que não há fiscalização? Nós sabemos por quê. Porque várias autoridades estão envolvidas com o lucro desse garimpo. Foi discutido como a economia digital e a IA podem acelerar a demanda por água até 2050. Claro, por isso que vai ter taxa de energia, taxa de carbono, taxa de água, taxa para respirar, taxa para viver, porque tem que sobrar para robô. É o projeto do transhumanismo. Tem que ir para os data centers, que eles exigem uma quantidade colossal de água para resfriar os data centers, né? E eu não sei se você sabe de uma coisa. Os estudos indicam que uma consulta ao chat GPT e outros do mesmo nível pode consumir, em média, cerca de 10 a 25 vezes mais energia do que uma pesquisa padrão na ferramenta do Google. Toda vez que você interage com sites desse, é essa energia que é demandada. Imagine o mundo inteiro fazendo essas consultas. Então, o Brasil realmente precisa acordar. Bem, e aí o Trump, ele, lá em Davos, ele lançou o Conselho da Paz. Gente, de paz isso não vai ter nada. Aqui é outro item da Agenda 2030, o 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E nós estamos vendo o mundo se preparando para o quê? Para as disputas, não é? Então, não existe união nesses conselhos. Existem acordos que podem ser quebrados a qualquer momento. Ninguém é amiguinho.
Todo mundo tem interesses. Não se iludam, nem com um lado, nem com o outro. Tudo é manipulado pela mesma corda. Aqui, uma capa muito recente aqui do The Economist, se vê dois rostos enfrentando-se, né? O Trump e o Xi Jinping. Mas não como países, como sistemas. Tá? Entre eles, um mundo dividido. Vejam ali dois olhos com íris definidas, que representa dois sistemas observando tudo, vigiando tudo. E os olhos deles não estão olhando para o espectador, estão se confrontando, né? E os olhos representam vigilância, consciência, o poder do olho que tudo vê, né? E a gente vê aqui um mapa do mundo fragmentado. Estados Unidos, Venezuela, Taiwan, Irã e China. Então, os Estados Unidos aqui representam a ordem restabelecida, a arquitetura financeira global, o dólar, as instituições. Esses dois países representam o poder em suas esferas de influência. Por isso, vemos o mundo em duas partes, um orientado à América e o outro à Ásia. Não é um planeta compartilhado, e sim dividido em esferas de influência e de controle. Ali em cima, Taiwan, aqui. Taiwan não é só uma ilha, é um ponto perigoso do sistema, é o coração tecnológico do mundo. Os semicondutores, a dependência silenciosa para toda essa programação do Vale do Silício, do transhumanismo, da IA, dos data centers, da robótica. O Irã representa a energia, o Oriente Médio, ligação indireta com China e Rússia, que não aceita o Irã as regras financeiras do sistema ocidental. A China e a Rússia também não, mas em menor grau. Ali em cima, a Venezuela representa energia e recursos, interesse dos Estados Unidos e também o exemplo do castigo do que acontece quando um país tenta sair da linha. Isso se refere à América Latina toda, uma zona de disputa silenciosa. Ali o barril de petróleo, uma gota negra, né? Estados Unidos e China lutam através de territórios estratégicos, trata-se de controle, só isso. Ninguém quer acabar com substâncias ilícitas, com o povo oprimido, não. Eles têm os seus interesses. O barril e a gota negra, recursos, energia, sangue econômico vital, não importa a ideologia, a questão são os recursos. O míssil, dissuasão e ponto de não retorno, representa armas estratégicas nucleares hipersônicas. Se cruzarem a linha, não há como retornar. Ali o drone, guerra robótica e vigilância, guerra remota automatizada, foi testada na captura de Maduro toda essa parafernália. Decisões tomadas por sistemas, por robôs. O rifle representa a guerra clássica, que não desaparece. Vai ser para os conflitos convencionais, guerras proxy, soldados e mortos reais. Proxy é por procuração, a guerra, né? O país não vai lá dar as caras, mas ele vai dar por procuração essa situação para alguém fazer. Soldados e mortos reais conectando com Ucrânia, Oriente Médio e conflitos regionais. Bem, semana passada, em plena reunião lá em Davos, do Fórum Econômico, apareceu essa edição de última hora, saindo do padrão editorial semanal da revista, que sempre sai às quintas-feiras. E é essa daqui, né? O Trump montado no urso polar. A última capa em vermelho desta revista, que é uma cor que indica ponto de inflexão, que é irreversível, foi em fevereiro de 22.
dias depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o que eles estão querendo dizer com isso, né? O mundo caminha com o caos como ferramenta. O caos não é um erro, mas um método. Reconfiguração do mundo. Que tipo de mundo estamos consentindo? A crise da Groenlândia oferece lições para todos os países. Os amigos dos Estados Unidos devem preparar-se para um mundo em que estarão sós e a OTAN não mais existirá. Então vejam aqui, né? A China, a União Europeia, a China, a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos, né? É uma nova ordem multipolar. Trump, em Davos, ele falou muitas coisas até que interessantes, até desconstruindo toda a falácia do globalismo e das mudanças do tempo, né? Que a gente nem pode falar esse nome, é impressionante. Então, em Davos, ele expõe o fim de um consenso global. E ele foi direto, ele foi na lata, ele não teve rodeios. Isso impactou muito todos os que estavam ali. O silêncio dos outros países não foi de concordância, mas de impotência. Lembra que eu estou falando lá do Marte e Plutão, né? Lembram disso? Um vácuo onde as regras deixam de ser respeitadas, mas nenhuma outra regra é colocada no lugar. Onde o conflito não explode logo, mas se acumula. Davos parecia menos uma conferência global e mais uma sala de espera. Todos sabendo que algo estava mudando, mas ninguém sabendo para onde exatamente. A União Europeia entendeu o recado de que os Estados Unidos deixaram de ser um aliado previsível e não gostou. Então, agora o mundo está envolvido com essa situação do Ártico, da Groenlândia, a disputa, olha aqui, China, Rússia e Estados Unidos, né? Mas por quê? A capa também desta revista The Economist de 24 mostra que no fundo, tá vendo aqui, ó? Aqui está ampliado o mapa do Ártico. Então, desde 24 que isso está sendo anunciado. Ok? É que tudo tem um tempo. O time deles não é o nosso time. Então, eles estão implantando o tecnato, que é o domínio do território que vai da Groenlândia até o México e Panamá, para que os tecnocratas governem. Não haverá mais democracia. São os técnicos que vão decidir o que é bom para as pessoas, pessoal lá do Vale do Silício, tipo isso. Então, aqui está o mapa de 1930, o tecnato, ou tecnocracia, né? Olha aqui toda a América, a Groenlândia e o México, o Panamá, o Canal do Panamá. Então, vem lá de 1930 de um grupo social e político que ganhou forças nos Estados Unidos e Canadá durante a Grande Depressão. A proposta central do movimento era substituir políticos e o sistema financeiro por um governo gerido por cientistas, engenheiros e técnicos. É isso que eles querem agora. O avô materno de Elon Musk, Joshua Norman Haldeman, foi um proeminente líder do movimento tecnocrático no Canadá durante as décadas de 30 e 40. E quem é agora o Elon Musk? Um ápice, um expoente da tecnologia e aliado do atual governo. O presidente dos Estados Unidos, durante discurso no Fórum Econômico de Davos, comentou que quer construir a maior cúpula dourada já construída sobre a ilha da Groenlândia. Nós vamos ver isso aqui. O republicano diz que,
Se alguma vez houver uma guerra nuclear, esses mísseis estarão voando bem sobre o centro daquele pedaço de gelo. Só que essa cúpula dourada não é só como aquele domo de ferro que Israel tem, né? É uma coisa muito mais profunda. Por que a Groenlândia, né? No vídeo anterior, eu falei sobre as bases que os Estados Unidos fizeram, foram inúmeras na época do Segundo Conflito Mundial, sobretudo quando a Alemanha invadiu a Dinamarca, e a Groenlândia pertence à Dinamarca. Aí os Estados Unidos se anteciparam e colocaram lá muitas bases. E depois retiraram porque quiseram. E deixaram uma chamada Thule. Eu falei isso no vídeo passado. E que Thule, inclusive, era o nome de uma ordem esotérica, ocultista, e que tem mapas muito antigos, e que lá no Polo Norte, mapas antigos também mostram a terra da Hiperbórea, os hiperbóreos, que são guardiões do planeta, e sobretudo no Polo Norte. E que o Ártico ele é um protetor de estruturas muito antigas. Por isso mesmo não há navegação por mar ou aérea. Eles dizem que é porque as bússolas não funcionam e que é perigoso, que as temperaturas são muito violentas. Eles inventam um monte de coisa. É como na Antártida. Não pode sobrevoar sobre a Antártida. E nem ir lá sem licença, né? Não pode. Então, o Ártico também é vigiado noite e dia, né? Fortemente vigiado. Por que será, né? Então, da onde vem a palavra Ártico? É onde tem ursos. E a Antártida, anti-ártico, Antártida, é onde não tem ursos. Tanto no sentido literal, porque no Ártico tem urso polar e na Antártida não, mas é por conta do movimento da ursa maior. A ursa maior, ela faz um movimento nos solstícios e equinócios em torno da Polaris. Olha aqui a Polaris aqui no centro. Todas as estrelas no firmamento vão para lá e para cá. A Polaris não. Ela só muda sua posição a cada 26 mil anos. Por que será isso? Isso é um mistério. Sim, a astronomia tem milhares de explicações, mas existem outras explicações num sentido mais profundo que a gente nem pode abordar aqui. Tá? Vejam que o movimento da ursa maior em torno da Polaris, que obviamente só acontece no Polo Norte, ela forma essa cruz aqui, ó. Tá vendo? Essa cruz aqui, ela foi mudada de direção na época da Segunda Guerra Mundial. Mas ela é um símbolo muito antigo desse movimento. E por quê? Porque é aqui desse Polo Norte que vem toda a força do centro intraterreno, do Sol, que não é branco. Vocês estão entendendo por que eles estão interessados lá? Eu vou explicar um pouquinho mais. Então, aqui no Polo Norte, esse mapa de Mercator é de 1595. Aqui tem o Monte Neru, no centro deste mapa, né? E aqui as terras de Hiperbórea, os hiperbóreos que controlavam e eram guardiões desse Monte Neru. Inclusive, Apolo, o deus grego Sol, ele é hiperbóreo. A sua mãe vem de lá, Leto. Inclusive, o país Letônia, em homenagem ao nome dela. Então, aqui nesse centro irradia
um grande fenômeno eletromagnético que mantém a nossa Terra funcionando. Por isso que tem as auroras boreais. Já muitos falaram sobre isso, dizem que é lenda, que é mito, né? De um grande orifício lá no centro da Terra, da onde emana essa energia do centro intraterreno. Então, veja, por que eles estariam interessados tanto agora com relação lá ao Ártico? Porque agora eles têm tecnologia o suficiente. Tanto é que eles querem colocar os data centers lá e dizendo que o frio vai ser um processo de refrigeração gratuito, porque os data centers precisam muito, lá tem água potável e terras raras e tudo isso. Mas não é só por isso. Eu vou contar para vocês resumidamente, né, uma história da mitologia. Até aproveito o ensejo para convidar quem quiser estudar astrologia com mitologia. Eu estou dando aulas na Escola de Astrologia ADM Astro Online todas as quintas-feiras, né? Muito bem. A titonomaquia, ela é narrada na Teogonia de Hesíodo. Mitologia era uma forma de transmitir conhecimento oral de geração a geração. E eles contavam a história primordial e depois virou fantasia e virou mito. Então, a titanomaquia foi uma guerra de 10 anos, travada na Tessália, entre os titãs liderados por Cronos, Saturno, e os deuses liderados por Zeus, Júpiter. Saturno tinha uma profecia que um filho iria destroná-lo, então ele devorava todos os filhos. Titãs, eles são muito, muito, muito maiores do que gigantes. São titãs, ok? Do tamanho de montanhas. Bem, e aí a Reia, a esposa de Cronos Saturno, estava abismada com isso, e quando Zeus nasceu, ela escondeu Zeus e deu uma pedra enrolada num coeiro e o Saturno engoliu. Quando Zeus cresceu, ele veio enfrentar o pai. E aí ele libertou os irmãos todos e também os cíclopes, que é aquelas criaturas que têm um olho só, ou um olho na testa. Algumas vezes aparecem eles com os 3 olhos, às vezes com um olho só. E foram esses cíclopes que deram os raios para Zeus, que ele ficou poderosíssimo. O que é raio? Vem de eletricidade. A eletricidade, ela circula no plasma. Muito bem. E também ele libertou os hecatônquiros, que eram gigantes que tinham 100 braços. E aí, libertando todo esse povo, travou uma luta, porque Saturno Cronos não queria ser destronado absolutamente. Quando Zeus estava quase vencendo a luta, os titãs libertaram das profundezas do Tártaro o Tifão, que era um deus primordial que vivia enclausurado nas profundezas. E aí ele trava uma luta com Zeus, que da primeira vez ele perde. Ele tira os tendões de Zeus, Zeus não pode se mover, e também captura os raios de Zeus. Mas aí Zeus tem ajuda lá numa versão diz que é Hermes, que vai lá e distrai o Tifão, e ele consegue recuperar o raio e os seus músculos, os seus tendões, e enfrenta e acaba vencendo o Tifão. E aí o que ele faz?
ele manda de volta para as profundezas da terra, para o subterrâneo, muito além do mundo de Hades. O mundo de Hades é uma parte do inframundo, que é o mundo dos mortos. Muito, muito, muito lá embaixo está o Tártaro, trancado a 1000 chaves, onde estão essas criaturas hediondas, malignas, e ele manda para lá titãs, o Tifão e também Erebus, o deus das trevas e escuridão. E aí os olímpicos passaram a governar a Terra. Aí eles distribuíram o governo entre 3 irmãos. Zeus reinou sobre a terra, Poseidon, Netuno sobre as águas e Hades, Plutão, subterrâneo. Então esses titãs foram encarcerados no Tártaro, né? Será que hoje, através da tecnologia e de um planejamento ambicioso, eles estão tentando liberar as forças das profundezas? Eu fiz inúmeros vídeos falando sobre Saturno e Netuno em Áries, a batalha espiritual. Falarei muitas vezes sobre isso ainda. Reflitam sobre isso. Isso não é uma papagaiada, uma viagem. Por que vocês acham que eles estão investindo muito em pesquisa tecnológica, mas muito mesmo? Vocês não imaginam o quanto. Vocês não imaginam o quanto isso está avançado lá no Vale do Silício. O que aparece para a gente agora é obsoleto diante do que eles já têm. Então, lá na China, eles construíram esse tal de Dorf, lá em 23. Ela é uma instalação subterrânea mais profunda que existe. Ela está a 2.400 metros de profundidade, sem que raio cósmico ali penetre. Por que eles estão indo muito para as profundezas? Eles dizem que querem buscar a matéria escura. Muito bem. Mas será que é só isso? E também o CERN. Aqui está o CERN antigo, tá vendo aqui menorzinho? E olha que interessante os nomes, né? Alice, dos Países das Maravilhas, e Atlas, que carregava o mundo. Tá? Aqui está o CERN atual, mas agora eles estão construindo esse aqui, ó, essa circunferência maior. Para que isso? Vai ter uma profundidade de 200 metros. Eles estão buscando a antimatéria. Mas para que tanto investimento para ficar colidindo partículas? Eles já encontraram o bóson de Higgs e uma série de outras coisas. Eles estão querendo abrir o quê? Portais subterrâneos? Eles estão querendo libertar criaturas que estão presas no Tártaro? Quem são os aliados deles? Por que essa batalha está assim espiritual? Eles estão querendo alterar aqui esse exílio porque eles também não podem sair daqui? Essas questões eu não posso ficar falando tanto, né? Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre a corrupção espiritual nessa atual transição planetária. Estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual? Eu acredito que sim. Então, vejam, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? Então, meus amados, prestem atenção no que está acontecendo no mundo agora. Agora existe tecnologia suficiente para reestruturar uma série de coisas aqui e libertar muitos seres que estão aprisionados.
e que serão aliados a uma nova dispensação planetária. Por isso que é um momento de muita decisão. Tipo, né? Que lado você está? Você quer passar a sua eternidade aqui? É muito sério o que está acontecendo neste planeta, com Plutão em Aquário, Saturno e Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, que é tecnologia. Pesquisem, reflitam e pensam. E, para encerrar, é impressionante, não é? Quando as pessoas não entendem, quando você apoia algo, não para endeusar ou justificar, ou seja o que for, a uma personalidade. Eu coloquei post nas minhas redes sociais aqui também, apoiando a caminhada da liberdade. Não porque sou uma ingênua e não ache que vários políticos que estão ali não tenham suas pretensões de ascensão política. Não porque eu ache que um lado não é corrupto e o outro é. Todos são corruptos. Eu apoiei pelo seguinte motivo. Porque há muitos anos, os últimos 4 anos, ninguém pode falar, ninguém pode se manifestar. E fico abismada de ver como as pessoas não levam em consideração o sofrimento de pessoas inocentes que estão ali. Tiveram pessoas que não quebraram nada, não fizeram nada, estavam só ali. E não tiveram o seu julgamento devido, foi um julgamento abaciada, pegando penas de 17 anos que criminosos eles soltam e devolvem o dinheiro, a mesma corte faz isso. Enfim, sem o seu devido processo legal, inventaram uma história e então são 2 pesos e 2 medidas. Então é com referência a isso que eu apoio essa manifestação. Eu não sou bolsonarista, também não sou lulista, não sou de esquerda nem de direita, e muito menos isenta. Neste momento, a agenda esquerdista no mundo não tem nada a ver comigo. Isso eu posso afirmar. Mas, enfim, a gente sabe que eles colocam uns contra os outros, né? Então, eu quero dizer isso bem claro, né? Porque, assim, todo mundo pode fazer manifestação, né? Sobre a interrupção de gravidez, o sem-teto, o sem-terra, a liberação da cannabis, e tudo isso é legítimo, e está tudo bem sobre a comunidade LGBTQ+YZ. Não é genuíno? Todo mundo pode? Agora, quando é uma caminhada que as pessoas fazem querendo liberdade, não pode? É errado? É o quê? Gente, que coisa horrorosa, que hipocrisia. Então, é impressionante, né? Impressionante tudo que está acontecendo. E podem ter certeza, é muito mais sério do que vocês possam imaginar. O que está em cima é como está embaixo. Está havendo um choque de posições hierárquicas espirituais. Porque uma hierarquia não quer que as coisas descambem como estão. Tem até uma boa notícia. A semana passada, acho que foi na Flórida, foi desmantelada uma mansão de um bilionário que era um filântropo do Vale do Silício e ajudava muitos orfanatos por esses países afora, os países pobres. E foi descoberto lá naquele subterrâneo daquela mansão que tinha várias saídas
e vários guardas e tudo. Foram libertados quase 90 crianças, ou 92 crianças, graças, meu Pai. Conseguiram pelo menos essas saírem. Ele foi preso. Mas quantas outras estão em subterrâneos, nessas mansões, para serem comercializadas para barbaridades? Então, por que eu digo isso? Porque hierarquias estão ajudando a do bem a desmantelarem essas quadrilhas. E outras hierarquias apoiam essa experiência. Então a coisa está séria. Vocês não imaginam como a coisa está séria nos planos, seja aqui no plano denso físico, seja no plano sutil. Então, de que lado você está? Ok, meus amados? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a companhia, a oportunidade de vermos essa Rota do Céu. E eu voltarei em breve. Se gostou, peço sim um like. Para 5 pessoas inscritas, eles retiram 10. É impressionante, não é só no meu canal, não. Enfim, vocês já sabem a ladainha toda, né? Então, eu agradeço de verdade a presença de vocês. Voltarei em breve. Um grande abraço de todo o meu coração.